Sejam muito bem-vindos ao Pod da BAC. Aqui toda quarta você vai encontrar histórias inspiradoras com líderes do mercado, tanto na influência digital quanto no empreendedorismo e muito mais. E hoje, para fechar a temporada 1, fechar o ano com chave de ouro, eu me sinto muito honrada de receber o cônsul da Suíça, Fabian Kler. Que satisfação ter você aqui no Pod da BAC. Oi, Aline, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Grande prazer estar aqui com você para falar sobre esse pequeno país e muito animado para essa conversa. Então vamos lá. Quem não conhece, o nosso próximo episódio, nós temos então Fabian Kler, cônsul e diretor de turismo da Suíça no Brasil. Com uma carreira notável, Fabian desempenhou papéis cruciais no desenvolvimento econômico e turístico, tanto na Ásia quanto na Suíça. Além de suas responsabilidades consulares, ele foi diretor associado para a Ásia no Fórum Econômico Mundial, onde liderou projetos e iniciativas globais sobre desenvolvimento sustentável. Um verdadeiro poliglota e amante da música, cultura e gastronomia. Fabian compartilhará insights valiosos sobre turismo, liderança global e suas experiências fascinantes ao redor do mundo. Muita satisfação. E eu vou começar com a seguinte pergunta: quem é Fabian Kler? Oh, uau! Eu posso falar muito tempo sobre isso, né? Minha vida é bem completa, na verdade. Eu já fiz muitas experiências de vida e eu acho que para minha idade, né, de hoje, eu teve a chance e muitas oportunidades de visitar o mundo, né? Eu viajei para mais de 80 países já na minha vida e eu acho que eu sou um suíço um pouco atípico, que o suíço ele gosta de ficar em casa, não gosta muito de sair, sabe? Sim, É confortável, né, na Suíça, né? É um país legal, sim, é maravilhoso. estável, então o suíço ele gosta desse conforto, na verdade. Sim. Mas eu sou uma pessoa que sempre gostei de sair, de visitar, de conhecer. E eu acho que dessa forma eu sou uma pessoa que viaja muito, que gosta de aproveitar o mundo. Eu acho que seria isso. Então, é uma pessoa que gosta de explorar o mundo, né? Eu acho que isso é tão Exato. interessante e rico. E falando um pouquinho da sua trilha profissional, e é muito curioso que as pessoas têm curiosidade de saber como que é os bastidores, como que você chegou a esse importante cargo de cônsul? Como Uhum. que foi essa sua trilha profissional? Então, quando eu nasci numa vila muito pequena na Suíça e eu cresci numa vila de 500 pessoas no interior da Suíça. Então, eu sempre fui um garoto da campanha suíça, né? Do interior suíço. E daí, um dia, meu pai chega em casa e ele fala: Gente, eu tenho a oportunidade de abrir o mercado americano para minha empresa. E eu decidi aceitar esse cargo e a gente vai se mudar para Los Angeles, o mês que vem. Nossa, E para nós, assim, com 15 anos, eu sonho americano, né? Você sim, fica tudo animado, né? E com o irmão mais novo também, com minha mãe, foi uma surpresa, claro, mas sim, também uma excitação muito forte. E a gente se mudou para Los Angeles e claro que seu olhar vai se abrir no mundo, né? Você sim, está se mudando de uma vila muito pequena para uma cidade enorme. E desde aquele tempo, quando eu cheguei lá, eu sempre eu vi que a Suíça era um país muito fechado. E eu vi isso porque eu estava fora do país, né? E eu pensei, eu quero abrir meu país. Na minha vi- é mi- é minha é meu propósito, minha proposta de vida seria de sim, abrir a Suíça, abrir as fronteiras, para o criar mundo. relações nacionais. Então, desde aquela época eu sempre lutei ou me direcionei nesse objetivo. E tudo que eu fiz na minha vida foi com isso em mente, na verdade. Daí eu fiz meus estudos lá nos Estados Unidos, eu voltei para a Suíça, eu comecei a estudar ciências políticas.
Depois, no terceiro ano da universidade, eu teve a possibilidade de intercâmbio. Sim. Eu fui para o Japão, Ah, porque eu queria ficar num lugar que era desconhecido, muito misterioso, e sim, 20 anos sim. atrás não era o Japão de Nossa, hoje, né? com certeza, Então imagino. eu fui lá, eu passei um ano maravilhoso lá, e acabei meus estudos em ciências políticas com master. Eu voltei para o Japão porque eu pensei, eu não conheço esse país bem ainda, eu tenho que voltar lá. E eu aproveitei para fazer estágios, cursos de língua, e eu trabalhei em várias empresas, ONGs. E depois de 2 anos, eu pensei, agora é o momento de começar minha carreira. Voltei para a Suíça e o World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, estava procurando uma pessoa que conhecia bem o Japão, a Ásia. Olha, Ótima oportunidade, oportunidade perfeita aí, na hora o timing perfeita. perfeito. Me contrataram e eu comecei a trabalhar nessa organização internacional, né? Então, era exatamente o que eu queria fazer, minha experiência primeira, né? Minha primeira experiência de Nossa, carreira. E lá eu cresci 8 anos, eu virei diretor pela Ásia inteira, até o dia que o governo suíço tocou na minha porta e falou, a gente precisa de uma pessoa como você para o mercado japonês. Na embaixada do Japão, a gente está procurando uma pessoa para reestruturar um pouco essa equipe do turismo que tá caindo e está em uma sim, bagunça. difundir. E parece que você é a pessoa certa para isso. E você vai ser contratado como diplomata. Olha que Aí demais, que meu objetivo sensacional. chegou, assim, foi minha oportunidade de ouro para entrar na Sim, diplomacia. E eu fui lá, eu me mudei para lá e eu fiquei 6 anos lá, atuei na embaixada como primeiro secretário da embaixada. E depois de 6 anos é hora de mudar de novo e o Brasil apareceu como próxima oportunidade de atuar minha carreira. sim. E aí eu cheguei aqui como cônsul. Então, mais ou menos isso o resumo da minha Olha que carreira. demais, que demais. E alguém da sua família já estava ligado à parte de diplomacia ou Não, foi você que realmente eu realmente acho quebrou a que não barreira? teve influência da minha família, porque quando eu era criança eu não viajava muito. Meus Ah, pais nunca foram pessoas sim, viajantes assim. sim, Acho que foi eu mesmo que que foi indo construí atrás. É. esse interesse. Nossa, que interessante, muito interessante, e o que prova que a gente também tem que ter um pouco de, primeiro, estudar bastante, ter um pouco de resiliência também. É um longo caminho, é uma trajetória, Com certeza. mas é importante estar na hora certa, no lugar certo. Isso ajuda bastante, Isso né, ajuda, Fabiana? com certeza. Com certeza. E você até comentou um pouquinho, você teve essa experiência no Japão. Você teve outro país que você atuou, ou foi mais nichado em Ásia mesmo e a vinda para o Brasil? Eu conheço muito bem a Ásia, Sim, mas eu nunca atuei fora sim, do Japão, assim. Só que com o Fórum Econômico Mundial, porque eu estava responsável pela Ásia inteira, eu viajava muito para a Ásia o tempo todo, né, para encontrar com os ministros, os presidentes, para criar agenda para o World Economic Forum lá em Davos. Então eu conheci muito bem assim a Ásia, Índia em particular, que eu viajei mais de 50 vezes na Índia. olha, Paquistão, fui Nepal, Bangladesh, Mongólia, China. sim, Então eu viajei em cada país e eu conheço bem esses países. América do Sul um pouco menos, porque sim, nunca foi sim. meu foco. Só que eu tive que aprender o português, eu já falava espanhol, então agora eu vou me E é até, desenvolver mais aqui. e é até interessante comentar que quando a nosso querido Alexandre Taleb, aliás, um beijo aí, um grande abraço, nosso amigo em Beijo, comum, Alexandre. ainda adoramos. Eu fiquei impressionada quando a gente se conheceu e você comentou que você não fez nenhum curso de português, né? Foi a vivência da língua aqui. Como que é isso para você? Você é um poliglota, tem uma facilidade imensa de identificar assim a parte de línguas. Como que foi isso? Bom, eu acho que facilidade eu tenho, isso é verdade. Mas, na verdade, o suíço tem facilidade com as línguas, porque Sim, ele nasce nesse país com já 3 línguas, né? é, Então, isso é desde verdade. criança você vai criar essa adaptabilidade, essa flexibilidade para Na aprender escola línguas mesmo na também, escola né? já muito cedo. Então, para nós não é nada assim anormal de falar 2, 3 línguas, na verdade. Sim,
É claro que com uma experiência de carreira internacional, você vai Não tem criar mais como. É, oportunidades. E eu não sou uma pessoa que gosta de aprender uma língua com um professor, sim, sim. numa forma acadêmica. Eu gosto muito de aprender da minha forma, No dia a dia. dia a dia. Eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu falei para a minha equipe foi: aqui o inglês é proibido, Olha, e eu quero aprender português rápido, porque eu preciso. sim, E eu acho que você precisa se esforçar, porque eu claro, conheço muitos expats que não têm interesse de aprender a língua local também é e verdade. nunca aprende. Hum. Mas eu tenho interesse, eu acho muito importante para poder se comunicar. Eu respeito pelo país onde você está e a facilidade de criar oportunidades de trabalho também Com certeza. E muito relações. maior com a língua nacional. Sim. Igual o Japão, foi a mesma coisa. O Japão é um pouco mais Nossa. complicado para aprender Eu também japonês, imagino, eu imagino. mas eu acho que falando japonês eu me dou muito melhor no meu trabalho e com E, a população em é, geral. e abre muitas portas, né? Isso é Com importante certeza. dizer também. Você está há quanto tempo no Brasil como cônsul? 3 anos agora. 3 anos, Aham. olha só. E nesse meio tempo, quais foram os maiores desafios que você enfrentou e É. que você viu por aqui? Vários, porque do Japão para o Brasil, você imagina o choque cultural primeiro, né? Não é só Nossa, para minha família também, né? aliás, até a sua família linda, né? Sua Tá passando esposa maravilhosa, aí suas as meninas fotos aí. lindas. A gente chegou no meio da pandemia também. Acho que o desafio maior foi isso. É, Chegar num país totalmente diferente, quando tá tudo fechado e você não pode, assim, criar relacionamento com ninguém, porque é, é distanciamento social. sim. Então a gente estava trancado no hotel quando chegamos aqui. A minha esposa, ela ficou doente muito rápido com Covid. Hum, Ela foi internada, foi muito complicado no início. A gente nunca sim, tinha ninguém, então a gente estava bem sozinho, né? sim, Isolado. E a gente devia lutar, né, claro. para Adaptar, passar sim, aquela época muito difícil para todo mundo, na verdade, não é só para nós, né? E a minha filha, ela tinha 2 anos e pouco quando a gente chegou aqui. Ela tinha nascido no Japão, então para ela também era tudo novo, né? nossa, imagino. E a gente trancado no hotel com uma filha pequena, então não, era um desafio muito grande. Só que pouco a pouco o país se abriu e a gente começou a viver a vida brasileira, né, como Sim, devia ser é, vivida. E os desafios chegaram outros desafios no sim. caminho. Segurança, claro que para nós é ainda hoje é um problema, É um ponto é um sensível, ponto sensível né? para minha esposa em particular, que cresceu no Japão. É, Ela nunca ficou acostumada com isso. Mas acho que o que a gente aprendeu com tudo isso, na verdade, que os desafios se tornaram aprendizados de vida no final. sim, sim, Então o que foi difícil no início não é mais difícil hoje. sim, E a próxima vez que a gente vai se mudar de país, porque vai acontecer de novo, talvez o ano sim. que vem já, Ah, a gente vai ver os desafios de uma outra forma, claro, com com essa dificuldade. certeza. Porque a gente aprende também, isso é importante Exato. dizer, nós aprendemos com os obstáculos. Se está tudo muito calmo, se está tudo É, muito. Não faz com que a gente se desafie também, exato. como pessoa, Com e certeza, amadureça. você tem que sair da sua zona de Zona de conforto. conforto, Muito exato, importante. exatamente. E eu acho que eu esqueci o que eu ia dizer, mas Não, enfim, sim, eu porque acho que daí as barreiras, isso, né, as que vai. barreiras É, são importantes para crescer, né? sim, É, sim. E as meninas falam português também? a maior fala muito bem português agora. Ela está numa escola francesa aqui, mas a convivência com os amigos é Sim. tudo em português, Tudo em então português, é. E é ela uma aprende. cultura rica também para É, elas, né? É, assim como você teve essa oportunidade de aprender várias línguas e explorar o mundo, sim, a gente vê como o mundo hoje em dia não é mais tão grande assim. Tá tudo não. muito fácil, E, tudo conectado. e não tem limite Não também tem para essa limite. criança de 5 anos. Exato. Ela aprende tudo. E isso é maravilhoso, é uma bela herança para deixar para essas crianças, porque elas vão aprendendo, vão entendendo as culturas, vão aprendendo novos idiomas, e isso abre tantas portas que a gente sabe, Vai ser tanto um no presente para trabalho. elas, Com futuro. certeza, com É por isso que a certeza. gente tem uma disciplina muito forte com Sim, isso. sim.
e acho que uma família de diplomata é bem comum. Claro, com Então, eu certeza. falo francês com minhas filhas, assim, one-to-one, né, Sim, bilateralmente. A minha esposa fala muito em japonês com japonês, elas. exato. Em casa, a gente mistura um pouco tudo, mas Claro, maioria em inglês. E na escola tem francês, português, com a sim. babá também tem português. Sim, sim, Então, sim. tem que É ter um essa flexibilidade. E você é, tem que mostrar para elas que a flexibilidade é importante. Tem que trocar total. línguas com a pessoa certa. É, é. Então, isso vai ser É uma útil no troca, futuro. com certeza, com certeza. Nós falamos de um ponto sensível, que é a segurança, nós sabemos, imagino vocês, né? Imagina, É, Suíça, Japão, cai no Brasil, isso. realmente. Mas vamos falar de coisas boas. O que que você vê dos brasileiros, morando aqui já há algum tempo? O que que você mais gosta? O que que você se identificou com o povo brasileiro? Ah, eu acho que esse calor brasileiro é, é incrível, né? A gente não vê isso no lugar Hum, nenhum. A gente ficou bem-vindo muito rápido aqui. Todo mundo acolheu a gente. acolheu. Brasileiro é muito interessado na Sim, pessoa de fora. muito, é. Isso a gente reparou muito aqui. Então tem esse interesse, eles vêm, eles perguntam as coisas, eles têm esse interesse em você, que a gente não sentia muito no Japão, na verdade, né? Porque é mais individual. E isso a gente gosta muito. Ahn, Tem um O monte de acolhimento, acolhimento, um talvez. monte de eventos, ah, jantares com amigos. Então, essa comunidade é muito forte aqui. É. E para nós é maravilhoso de falar com pessoas sorridentes, às vezes barulhentas, mas a gente O quer brasileiro se é acostumar com barulhento, isso também. Mas perto de europeu, esse barulho é principalmente. positivo, É um barulho porque bom. barulho bom, exatamente. Tem essa É, vida, você sente a vida aqui. é, Esse, esse, esse gosto pela música, esse gosto intenso. O pela brasileiro é cultura, intenso. esse orgulho de ser brasileiro. É, Isso é um exemplo muito forte, é. muito inspirador para nós. Sim, eu imagino, porque É, é outra coisa. Às vezes com certeza. são mais silenciosos, mais quietinhos quando você vai para a Europa, dependendo do país, né? Mais reservados, talvez é a É. palavra. E o brasileiro, ele é muito expansivo, né? E isso é interessante. E como que você consegue conciliar a sua vida agitada como cônsul, diplomata, com a vida familiar? Como que o Fabiano faz? Eu sou uma pessoa muito família. Sim, Então, cada minuto que eu tenho fora de trabalho, eu passo com minha família. sim. Então, na verdade, não tem assim muitos amigos, porque meu trabalho toma muito tempo já. É, E se eu tiver mais em cima disso que manter amizades fora do trabalho, eu não teria mais tempo para minha família. isso é E eles verdade. precisam de mim, porque ainda é um país diferente, né? Eu É, viajo muito para a Suíça, eu viajo muito, sim, todo mês eu viajo, quase. Então, o pouco tempo que eu tenho que passar com minhas filhas, porque são pequenas ainda, e estão elas são crescendo rápido, pequenas, então é. eu não quero perder isso. Não, tá certo. Então eu me foco muito nisso. Às vezes é difícil porque eu tenho que fazer o que eu faço, né? Claro, Diplomata, eu tenho que claro. viajar, Diplomata, é. eventos sociais o Sim, tempo sim, todo. Só que o segredo aí é você optimizar o seu tempo o máximo possível. sim, Então, tudo que eu consigo fazer fora do trabalho, eu faço com minha família. Às vezes eu sim. levo minha família para Sim, viagem de isso é bom, negócio, isso é bom, isso combina é os bom. dois. Então, Quando dá para você tem que conciliar todo ficar mundo. inteligente, né? Às vezes tem a possibilidade de fazer isso. É, Então, otimizar, para eu, ninguém sofrer. Você exato, não para, cadê você? Não te vejo mais. A exato, gente que tem a vida agitada, a gente passa muito por isso. E ao exato. mesmo tempo você fica com aquele peso de consciência. Ai, os filhos, ai, não pode deixar, E né? a outra coisa que é importante, você tem que saber desconectar, Sim, porque sim. você sabe como que é, ainda mais você, né? Com a mídia social, você é sempre disponível, na verdade, à É, noite, de manhã, à noite. é, Então, você tem que saber, assim, desconectar quando é. chegar do trabalho. Eu não vou falar que eu consigo, mas eu vou falar que eu tento, pelo É, menos, desconectar do meu celular.
e passar tempo de qualidade com minhas filhas em casa à noite, porque Sim, elas vão dormir cedo ainda, sim, então sim, sim, tem 1 hora máximo claro. para aproveitar delas um pouquinho. E o Você celular, ele é danado, ele rouba Ele nunca para. muito, ele nunca para. Não. E as pessoas são muito imediatistas, elas querem a resposta na hora. Então você manda um WhatsApp, a pessoa, É, se você não respondeu, a pessoa já fica nervosa. Por que que você não me respondeu? E eu sempre falo, tem que ter bom senso, mandar mensagem em horário comercial, a não ser que não é, muitas vezes nem é algo de emergência, sim. mas você vê aquela mensagem, você fica naquela ansiedade de responder, muitas É, vezes. E isso acaba roubando tempo precioso, que a é, gente tem que saber dosar, porque senão não mas dá nada não é certo, fácil, né? né? Com certeza não é fácil para ninguém. O que mais te marcou até hoje como cônsul? Aquele momento que você, aquele momento que você sentiu orgulho, que você falou, nossa, tudo faz sentido para mim nessa minha vida de como diplomata. Aqui no Brasil ou no Geral, geral? até hoje na sua vida. Ah, que mais me marca? Uma pergunta difícil, né? Porque tem muitas coisas que me Ou marcaram. algumas, vai, vamos lá. É, eu acho que eu era meu sonho, né, na verdade. Então, estar no seu sonho é uma coisa que eu nunca esqueço. A sorte que eu tenho de fazer uma coisa que eu sou apaixonado, né? Então, quando eu acordo de manhã, eu estou feliz de acordar e de trabalhar. Estou super feliz, estou meio animado todo dia de trabalhar. Isso eu sei que não é muito comum hoje em É, dia, é, né? Então, o que me marca muito é de poder fazer muitos encontros com pessoas super interessantes. E tem pessoas famosas, tem pessoas mais comuns. Eu acho que na minha vida esses encontros me ajudaram a crescer. sim, E eu não vou assim mencionar nomes, mas eu claro, tenho algumas pessoas que realmente me inspiraram. Eu acho que os encontros foram o que marcaram minha trajetória de vida mais na minha vida. E fora disso, claro que as experiências do país onde você está, ou do continente onde você sim, está, marca, com claro que marca, o que certeza. você vê, a pobreza marca, Sim, seja positiva ou negativa, né? é claro. Eu vi, assim, coisas que nunca vou esquecer no Japão também, que vai muito no seu core, né? É, E que você não pode explicar até, não, é. porque te afeta de uma maneira muito profunda e emocionalmente muito forte, assim. E isso, claro, que vai te moldar, né, como pessoa, como uma pessoa que você quer ficar. Mas no final a gente é ser humano e tem falhas também. Com certeza. Então você sempre tem que voltar, né, no meio do caminho para não esquecer Não esquecer sua quem você é essência. realmente, né? É porque é uma área, assim como até assim, as pessoas famosas também, quanto mais a gente cresce pelo trabalho, claro, pela competência, mas também a gente vê muita coisa que às vezes você tem que pôr o pé no chão e falar, opa, Uhum. não esquecer quem a gente é. Porque realmente vem muita coisa em volta. É, É poder, é muita coisa de fama, pessoas muito fora, às vezes, da realidade do dia a dia, enfim. É importante sempre se centrar para pôr o pé no chão e sim. falar quem sou eu, né? Mas fica mais e mais difícil fazer isso, Fica. porque tem muitas influências externas hoje Muitas. que você não pode controlar mais, na verdade. Então você tem que saber, como eu falei, desconectar, né? E o único jeito de desconectar é sair do seu lugar e viajar para outro lugar, eu acho, né? Eu sou Exatamente. assim que consigo, pessoalmente, né? E ainda assim demora 1 semana para mim poder me desconectar completamente do meu dia a dia. Então, precisa de 3 semanas É, para... porque e São Paulo é uma cidade que tem um ritmo muito, muito É, intenso. A gente trabalha exato. muito, a gente está fazendo 20 coisas por dia. É um ritmo assim, que a gente está com a mente acelerada. Então, quando você vai para um lugar que você consegue realmente dar esse detox, Uhum. realmente, eu acho que isso impacta muito dentro. Você Precisa disso. Todo mundo consegue precisa ter uma disso. sanidade, É, baixar um pouco a bola e encontrar a paz, que é importante. isso. Agora, falando um pouquinho de uma coisa que a gente adora, que é viajar, e que é a Suíça, que estamos Aham. aqui para falar da Suíça Sim. também, apresentar para os brasileiros.
é um destino que eu não vejo ainda muito explorado pelos brasileiros. E eu gostaria até aqui te trazer aqui também para isso, para a gente falar das belezas, dos encantos que a Suíça tem, né? Quais são os principais atrativos que você destaca para os brasileiros conhecerem a Suíça? É. Bom, depende da temporada de viagem. Eu acho que eu sempre falo que viajar na Suíça no verão é outro país que se você viajar no inverno, na verdade. Então, a pessoa que tem interesse de descobrir uma Suíça quase brasileira, na verdade, no verão, né? No verão, porque a Suíça ela vive fora no verão, né? Tem pessoas tomando cerveja na beira do lago, em grupos de amigos, tem festivais, tem muitas coisas acontecendo na Suíça no verão. E eu acho que as cidades da Suíça são muito interessantes no verão, porque tem uma agenda cultural muito Sim, forte, com os festivais de música, festivais de filme, que são famosos no mundo inteiro também. E tem esse lado cultural com os museus também, que eu posso destacar. E viajar de trem na Suíça é uma experiência única, né? Porque tem os sim, trens panorâmicos, que são sim. famosos também. Então, não é só um transporte, é uma experiência na Suíça, o Experiência. trem. E também, então, tem o transporte, tem a cidade e tem as montanhas. Acho que as montanhas da Suíça têm vários resorts, né, de montanha. E se você consegue combinar os três, você tem uma experiência completa da Suíça. A gente até sabe que a rede hoteleira na Suíça é uma das referências, é referência mundial. E fala um pouquinho da rede hoteleira, o que que você destaca, que é aquele que todo brasileiro deveria conhecer pelo menos uma vez. Então, é verdade que tem muitas redes de hotéis internacionais que nasceram na Suíça, né? É o berço, né? É a raiz da hotelaria no mundo. Inclusive, tem escolas, né, de hotelaria Sim, muito famosas ainda que em Lausanne, inclusive, né? A École Hôtelière de Lausanne, que produz os melhores executivos da hotelaria no mundo olha, hoje. E os hotéis na Suíça acho que tem esse diferencial, porque não é só a experiência, é, mas é também a qualidade de receber, né? A sabedoria de receber as pessoas. sim. E a gente adapta a hospitalidade com o perfil da pessoa muito bem, porque a gente Ah, tem essa flexibilidade para receber pessoas do mundo inteiro. sim, E às vezes você vê isso que falha um pouquinho, às vezes, é, né? No mundo inteiro. E a gente vê na Suíça que a hotelaria pode receber um chinês, pode receber uma pessoa da Índia, um japonês, e tentar dar esse conforto para sim, eles, criar essa essa diferença, né? diferença. Vou te dar um exemplo. A gente tem muitas hotéis na Suíça que coloca chá verde do Japão nos quartos de uma pessoa que vem Olha, do Japão, que porque sabe que interessante. gosta de beber chá. E é uma marca japonesa ainda. Então, você vê São isso, certos cuidados, esses detalhes. detalhes que faz toda a diferença. Isso, e eu acho que hotéis suíços são muito bons para fazer isso. E nós até nos conhecemos o ano passado em um evento que estava também divulgando, eram hotéis spa, na verdade, hotéis que não eram bem hotéis, era spa com centro médico, Uhum. ou seja, também é uma nova forma de hospedagem, né? Que a pessoa se interna, faz os exames, tem uma qualidade de vida ali, É, mas ao mesmo tempo tem os facilities de um hotel. com certeza. Então, segmento de saúde, Saúde, é. essa viagem de saúde, de bem-estar, está muito forte na Suíça. Tem muitas clínicas especializadas, tem muitos médicos especializados, e a gente oferece um monte de serviços medicais para tratar qualquer coisa, adicções. A pessoa vai se isolar, né, muito tempo Sim, sim. num lugar para para curar uma coisa, né, que tem. Então, a gente tem esse lado spa, claro, que é famoso na Sim, Suíça, sim. mas tem esse lado medical também, É, que é um pouco desconhecido na Suíça, no Brasil, porque a gente acabou é. de começar essa promoção aqui,
Porque a pessoa aqui, ela pensa mais nos Estados Unidos quando vai fazer um Exato. tratamento medical. Só que na Suíça, mais uma vez, tem um diferencial humano, que às vezes os Estados Unidos não tem, porque os Estados Unidos você é mais um número Sim, e você não tem esse cuidado personalizado. personalizado, né? Na Suíça, não. Na Suíça tem médicos que vão te tratar, mas eles vão te tratar como ser humano. E daí eles vão entender o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, Nossa, e vão criar uma sensacional. experiência para aproveitar também a sua estadia no mesmo tempo, né? Personalizado e com vistas incríveis, que só de Ah, olhar lá eu fiquei, meu Deus, era uma vista mais bonita que a outra. sim, paisagens, Vale a pena, né? Que a gente compra também o visual, não é só o tratamento, com mas também o visual, certeza. assim como bons hotéis, faz toda a diferença. E falando um pouquinho, nós sabemos que a pandemia ela impactou muito o setor de turismo. Como você vê essa retomada do turismo na Suíça? Ahm, Bom, no Brasil foi muito interessante, porque eu conseguia ver, né, a pandemia e a pós-pandemia. Então, era interessante porque durante a pandemia, claro que ninguém podia viajar. Sim, Então, o que que você faz, né, como órgão de turismo para sobreviver primeiro, né? é. E a gente sempre ficou muito perto dos nossos parceiros. E acho que a Suíça foi o diferencial, né, nesse sentido. A gente sempre mandava presentes para as agências de viagens aqui no Ah, Brasil. A gente fazia muitas campanhas domésticas, mesmo sem viagem, muitos webinars, né, como todo mundo sim, sim, fez. sim, Então a gente sempre ficou visível, sim. mas não era o caso de todo mundo. Muitos países, até a Alemanha saiu do Brasil, porque fechou o escritório aqui. A França estava bem quieta também, a Itália também, mas a gente fez um barulho, mesmo com a pandemia. E isso foi bem recebido pelo travel trade, que se chama aqui, os agentes de viagem. E a gente teve a sorte que a Suíça foi o primeiro país da Europa de reabrir depois da pandemia para o Ah, é Brasil, na verdade. Europa. E a gente fez uma campanha digital muito forte para fazer barulho sobre isso, né? E muitos brasileiros ficaram sabendo disso. Você pode voltar na Europa, na Suíça. E até hoje a gente tem um resultado muito positivo disso, porque tem Olha um só. crescimento de 20% com pré-pandemia. Então a gente cresceu muito rápido depois da pandemia. Retomou de uma forma incrível. O Brasil foi o país que retomou mais rápido de todos os países do turismo da Suíça. Olha que interessante. Então, mostra que o brasileiro ele é pragmático, Sim, ele tem uma resiliência, claro, porque está claro. acostumado com Sim, crises aqui, né? sim, Você sempre tem crises, né, aqui. sim. É Então, como? quando tem uma retomada, a retomada é forte. E a gente aproveitou dessa retomada forte para posicionar a Suíça como um destino final, que não era assim antes. Porque antigamente a Suíça era mais um país que a pessoa ia viajar em transição para o destino Sim, final, né? sim, Até exato. Itália, ou França, não sei o quê. Agora, o Brasil viu que a Suíça é um país que dá para visitar 10, 15 dias. Sim, E tem muito para ver. Porque sim, tem três culturas primeiro, né? claro, claro. Três culturas francês, Itália e alemão. E você pode ter esse gosto da Alemanha, da Itália e da França na Suíça mesmo. Sim, sim. Então a gente tentou posicionar a Suíça dessa forma e acho que está funcionando Está bem, funcionando porque vocês estão em crescimento e também é o belíssimo trabalho que você está fazendo à frente, tentando. né, no consulado. E falando um pouquinho da sua experiência no Fórum Econômico Mundial, como você vê o papel do turismo no desenvolvimento sustentável? Bom, quando eu trabalhava pelo World Economic Forum, esse tema de sustentabilidade não era tão forte igual hoje, É. né? Então isso mudou bastante. Claro que a gente fazia muito trabalho com as Nações Unidas, com o ESG e tudo mais, na época. Hoje é um tema central, especialmente no turismo. Então, tudo que a gente faz no Brasil, a gente pensa sustentabilidade. Ah, que legal. E a gente tem uma campanha que a gente chama de Sustainable, então é uma Switzerland Com Sustainability, sustentabilidade. Ai, legal. Sustainable, que é uma campanha global do turismo da Suíça. E a gente tenta se posicionar como o destino mais sustentável do mundo. Hum, Esse é nosso objetivo.
E temos todos os parceiros suíços, os hotéis, os trens, cada parceiro turístico da Suíça entra, estão entrando nessa parceria. Tenta seguir as regras que a gente colocou de Sim. sustentabilidade. E a gente trabalha muito com as companhias aéreas também para conseguir, né, tentar fazer essa experiência única, gostosa, mas também pensando no No, desenvolvimento no planeta sustentável. sustentável. Nossa, perfeito. Então, essa campanha está no site da gente, se a pessoa tem interesse em ver o que tem lá dentro realmente. Está tudo explicado bem no nosso site lá, mas, mais uma vez, todas as atividades que a gente faz, é tudo pensando nisso Sim, hoje. sim. E É. é tão importante pensar nisso. E ver a preocupação também com relação ao planeta, né? A gente fala muito de viagem, 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 Uhum. mas é interessante, é um grande diferencial que a Suíça tem, que Sim, traz para o mundo, né? exato. E falando um pouquinho sobre mídias sociais, agora falando um pouquinho da minha área, como que o brasileiro pode fazer para conhecer mais? Porque eu vejo que a informação é uma coisa muito importante, principalmente para a gente saber mais o destino, curiosidades. Eu já acompanhei alguma coisa do Instagram, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Instagram do My Switzerland Brasil, e eu queria Uhum. que você explicasse um pouco como que o brasileiro pode ter mais acesso às informações. Mais Switzerland BR no seu Instagram, sim. É engraçado porque a gente começou esse Instagram no ano 2020 só. Então não é Ah, tão assim, é meio recente. E você não pode fazer nada sem Instagram no não, Brasil. É não. central. É o rei da mídia social aqui, né? Todos os estudos mostram isso, que o visual inspira muito o brasileiro, né? Sim, E então a gente trabalha muito com influenciador. Isso é nosso foco central, no nosso marketing. A gente tem parceria com um influenciador muito poderoso aqui, que traz sim, muito retorno para o destino, porque não é qualquer um que pode fazer sim, isso. sim, sim. Você sabe bem disso, né? É. Então a gente tem uma pessoa muito especializada na minha equipe, que conhece os perfis, que analisa os Ai, que perfis, que tem legal. essa sabedoria. E a gente trabalha com pessoas de qualidade. A gente manda eles para a Suíça, faz um roteiro, trabalha com os parceiros hoteleiros, a companhia aérea, experiências locais. A gente cria uma experiência para eles Divulgarem. divulgar aqui. E a gente cresceu assim muito bem acho que em 4 anos a gente foi de 0 para quase 80 mil Nossa, seguidores agora, bem, bem bem relevante. orgânico mesmo. E esse trabalho que eu faço com influenciador, celebridades, meu papel aqui é de tentar me posicionar também nesse mundo de Sim, celebridade. sim. Então a gente trabalha muito com eles e só essa convivência com eles é só marcar, né? É só marcar uma vez no Instagram e de repente o dia seguinte Alto. já tá bombando, né? Então o Brasil tem um impacto muito muito Tem. forte com isso. É. E a gente tem uma estratégia bem definida de mídia social, assim, a gente trabalha muito com Instagram, tá pensando em TikTok É, agora, tem que pouco a entrar no pouco. TikTok. TikTok tá na, Tá na, com, na nossa é, mente, né? que Mas eu- antes de começar, estamos construindo estruturando. uma base sólida, né, agora. E YouTube, a gente trabalha muito com YouTube também, para o conteúdo mídia. Facebook um pouco menos e WhatsApp. Claro que o Sim. WhatsApp é um jeito de comunicar também com os parceiros e com o consumidor final, que a gente usa muito. Porque, na verdade, são dois tipos de parceiros: o consumidor final, que é o brasileiro, para divulgar e conhecer a Suíça, e também as agências de turismo, que vão possivelmente divulgar para os seus clientes. Com certeza, você precisa dos dois. Exato. A gente inclusive tem uma pessoa que faz a mídia social, o mídia em geral, e tem uma pessoa que faz só esse trabalho de educação, né, com a agência de viagem. Porque as agências não conhecem a Suíça muito Não, bem, às vezes. Então, você sempre tem que educar, né? E é, sempre tem coisas novas isso é também que tem que importante. comunicar. É. A gente monta muitos grupos de agências para a Suíça, para conhecer o país, ter essa experiência.
porque no final são elas que vão Que vão vender o vender, produto para exato, os seus exato. clientes. É Então, uma parceria importantíssima, né. é. Agora, fala um pouquinho dos destinos mais escolhidos na Suíça pelos brasileiros. O que que o brasileiro adora, onde ele gosta de ir? Então, Zurique sempre foi o número um. Se você olhar os números, né? Acho que Zurique representa mais ou menos 30% Olha, das por noite suíça, brasileiras na Suíça. Depois, depois não é muito claro, mas a região de Berna está ficando muito forte agora, da Jungfrau, né, a sim, montanha, Interlaken, a cidade lá, a capital, né, Berna. Toda essa região tem Gstaad também. sim. Gstaad é um resort de montanha que está ficando muito famoso também no Brasil. Eles têm ah, muitas coisas que se alinham muito bem com o brasileiro, no Ah, verão e no no inverno. inverno. E tem outras cidades também que são muito fortes aqui. Lucerna, uma cidade bem tradicional. Tem a parte francesa também, Genebra, que é muito famosa aqui. Sim. Lausanne, um pouquinho. E outras montanhas famosas são Saint-Moritz, para esquiar. Ah, Sempre foi sim, número sim. um para o esqui no Brasil, né? Com o Courchevel na França, sendo um pouco competição, Concorrente. concorrente. E Zermatt também, onde que tem o Matterhorn, né? A Zermatt. montanha. Sim. Também muitos brasileiros estão viajando para lá. E finalmente, acho que é Verbier. Verbier também é um resort de montanha que está Olha, começando a ficar um pouco mais popular. se o brasileiro não conhece, quer começar uma viagem de 10 dias, tem poucas cidades que ele quer explorar, qual que você falaria? Começa por essa. Bom, Zurique você podia ficar muito tempo, tem muitas coisas para fazer. Mas eu recomendaria Zurique, com certeza. Genebra, porque é outra cultura, outra cidade, outro lado da Suíça. Então você vê duas coisas bem diferentes. E, e Lucerna para o lado mais tradicional da Suíça, né? Autêntico. Essas três cidades eu recomendaria. E depois junta com a experiência de trem, né? Ah, trem panorâmico, tem Explica um vários. pouquinho desse trem panorâmico para quem ainda não A viu. gente tem vários trem panorâmicos na Suíça. O mais famoso é o Glacier Express. É um trem, uma jornada de 9 horas Olha, que junta o que liga Sankt-Moritz com Zermatt, na verdade. Então você vê quase o país inteiro, né, com esse trem. Tem janelas enormes de olha, vidro que para bonito. você ver as paisagens. E você vai comendo, vai descansando. Então, é longo, Aquelas mas paisagens feias, né? é, é longo, mas você não vai ver o tempo passar, porque é uma É, experiência, mais uma que vez. demais. Essa aqui é gostoso, tem o Bernina Express também, que vai até Itália, a Suíça-Itália, que é legal. Tem esse novo trem, agora é o Golden Pass Express, que vai de Montreux até Interlaken, em 3 horas e pouco. Então, tem vários trechos com paisagens bem diferentes, Olha, mas a proposta é igual, né? sim, Janelas de vidro panorâmico. para ver a paisagem, gastronomia boa, Olha, que tem legal. trem, tem temático também de chocolate, queijo que você Sim. pode fazer com fondue, Olha, chocolate. aliás, eu Então, preciso tocar nesse assunto. A gente falou de coisas tradicionais, eu vou entrar em uma tradição. Muitas pessoas, quando eu falei que a gente ia fazer o podcast, me mandaram no inbox. Pede para o Fabiano falar por que que tem tanto a fama, relógio, queijo e chocolate na porque Suíça. é o melhor que tem no mundo. Me fala um pouquinho do Bom, tem uma relógio, do tradição, queijo. né? A É, tradição do relógio, é claro que é. relógio suíço. Acho que a história é lá que nasceu, né? É lá que foi desenvolvido também. Tem muitas empresas especializadas com esse know-how, né, de fazer relógio. Não é só a Rolex, Patek Philippe, essas marcas grandes, mas também tem muitas marcas pequenas, exclusivas na Suíça. É isso que eu acho interessante. Se você viaja, é mais concentrado na parte francesa, na verdade, né? Na Tá. Suíça, no Jura, Neuchâtel, essa região é bem especializada nas relógios. E você vê que tem marcas
familiares ainda que não tem dono, ou tem um dono da família Que ainda. passa de geração para geração. Exato. E eles produzem, tipo, às vezes 10 relógios por ano. Olha, Mas esses relógios valem muito dinheiro, claro, né? sim, claro, E acho que essa cultura do relógio é única, é que não tem outro única. país que Não, não tem tem, não tem. nessa forma, né? Sim, E claro que tem um marketing que foi claro, feito, né, durante esses anos. E isso sempre vai ficar, eu acho, né? sim. E o chocolate é a mesma coisa. Tem Gente, empresas como Nestlé, né, que sim. começou A a fazer Milka era de chocolate lá, faz não muito tempo era? atrás. Da vaquinha, não tinha o Exato, negócio? tem uma É, história de mais de 100 anos, é. 150 até, né? E isso é uma legacy, é um legado da história. E é até interessante, agora que eu lembrei, a história da Toblerone que tirou, teve Ah, que sim. tirar. E por que que eles têm que tirar? Explica um pouquinho A gente tem regras muito rígidas para poder usar símbolos suíços no no seu produto. produtos. Então, uma marca, tipo um relógio suíço para escrever Made in Switzerland, Swiss Made, você precisa do mínimo de peças que vêm da Suíça. Acho que Ah, é 70% mais ou menos. Talvez até mais. E se você tem mais peças vindo de fora da Suíça que da Suíça, você não pode mais usar a hum. bandeira suíça, o Swiss Made. Por isso que eles tiraram da Então, o embalagem do Toblerone, Toblerone. eles decidiram deslocalizar a produção para a República Tcheca, eu acho. Hum. Daí, não é Tira mais suíço. Então, daí, eles não têm mais o direito de usar o esse símbolo triângulo. da montanha. Ai, meu Deus. E é Repercutiu, eu uma grande lembro. Todo perda, mundo né? falou: Meu Deus, cadê? Pois é, você imagina, né, É, o impacto que tem isso, né? nossa, Porque todo muito. mundo conhece o Toblerone com esse Claro, símbolo. claro, É. claro. Mas foi a decisão econômica deles. Sim, sim. É, E o queijo, temos que falar do queijo, que também já me lembra de uma coisa que eu adoro, que é o fondue. queijo, a Ai, fondue que é o beleza. prato típico, o mais famoso que tem, Maravilhoso. né? Inclusive, eu estava na Suíça 2 semanas atrás para participar no Mundial da Fondue. Ah, e até É teve um brasileiro, uma não competição teve? mundial que a Suíça organiza todo ano. E a gente organizou uma etapa de seleção no Brasil esse ano, em Sim, março, aqui no consulado, para selecionar a pessoa que ia ia representar o representar. Brasil nessa competição. E como o Brasil se saiu? Então, vou te falar que o Brasil saiu muito bem, porque Que teve bom. mais de 200 candidatos do mundo inteiro, mas também da Suíça, claro, né? E o Brasil chegou na final, Olha, então que chegou nos 10 bom. primeiros, Que legal. usou queijo mineiro para fazer a fondue e vinho brasileiro. Olha, E o jurado gostou muito. Então, mostra que... sim, Mas realmente, o Brasil acho que é o segundo mundial em relação sim, a queijo. Ganhou muitas sim. competições. Tem uma amiga minha, a Débora, que está organizando um evento também aqui, o Mundial do Queijo, todo Hum, ano no Brasil. tem como fazer degustação nesse? Tem, Ó, eu quero ir, hein? é público em maio, vai ser em maio aqui em São Paulo. E todo ano ela organiza Que legal. essa competição mundial de queijaria. O suíço sempre fica primeiro, mas Por que será, né? O Brasil é sempre mais ou menos segundo ou terceiro, né? Provavelmente a qualidade, né? A gente Com fala, certeza. é indiscutível a Minas qualidade. Gerais tem Não, queijarias mas mesmo incríveis. na Suíça também a gente fala, é incrível a qualidade. Bom, Você mais come uma um vez, né? queijo, É uma um experiência chocolate, de 100 anos e mais, né? é, Fazer queijos. Até uma experiência muito legal para você fazer, né? Para qualquer pessoa que vai na Suíça ver como que faz o queijo de uma isso é maneira legal. tradicional. Vai na montanha, essa E queijaria também bem muita, e tradicional. também tem muito isso da família, da tradição. Ele Tem segue igual o relógio. um chalé É, pequeno, a pessoa faz é. tudo na mão ainda, e você vai tirar o leite da vaca ainda. Tem Ah, que experiência, legal. essa experiência única que pode fazer ainda. Que legal, que legal. E falando um pouquinho das cidades que a gente pode visitar com a família, muitas pessoas têm filhos pequenos. O Uhum. que que você indica para fazer uma viagem familiar para a Bom, primeiro a Suíça? segurança. A Suíça tem segurança, você não precisa se preocupar. Você pode deixar seus filhos brincarem no parque, enquanto você está tomando vinho
o seu apartamento. Então, isso é uma vantagem muito forte da Sim. Suíça. É muito child-friendly, se fala em inglês, né? Também essa viagem de trem, eu acho incrível, Nossa, é porque você não verdade. precisa se preocupar. E a É, criança vai adorar, né? Porque pode é. correr, né? Não precisa ficar Aquela paisagem no assento do também. carro preso, né? Pode correr, pode comer, então é mais livre, né? Então, eu acho que não tem um lugar assim melhor do que outro. Claro que tem Tem atrações estações para de montanha que família. são mais focadas Isso. Tem nas resorts famílias, tem também, né? resorts, tem um clube med também em Verbier, É, existe também. Eh, Montanhas são bem equipadas com atrações para famílias, para crianças. sim. Cada montanha tem. Para esquiar também tem professores, pode levar as crianças para fazer aulas de esqui. Então, tem uma infraestrutura muito Ou bem, seja, bem feita. não tem idade. Na Não tem verdade, a idade. gente agrada uma criança até uma pessoa mais de É, idade e atende exato. bem todos os públicos, né? E nas cidades você acha serviços para crianças em qualquer lugar. Então, eu acho que é um país muito fácil a se viajar com Sim. famílias. E falamos de família, agora vamos falar dos noivos. Casaram, ou querem fazer uma viagem romântica, ou estão de lua de mel. Qual é o destino dos sonhos para um casal? Tem muitos hotéis maravilhosos. Ah, eu acho. Bom, eu não posso assim dar nomes Senão o outro vai. porque outro não vai gostar, mas se você olha os hotéis 5 estrelas na Suíça, você vai achar muitos hotéis boutique, assim, muito romântico, muito pequeno, muito focado no casal. E tem muitas ofertas dentro desse hotel que são feitas para lua de mel, Hum, uma experiência única, né? Tipo, ter um jantar romântico num lugar especial, só vocês dois, com uma vista no lago, não sei, tem uma infraestrutura muito bem eu feita lembro para até que isso. nosso outro querido amigo Wilson, ele É, comentou que ele ficou num chateau muito bacana sim, e tinha uns 5, 6 quartos só, mas era uma experiência que foi ele, a esposa, que tem foi muito disso na Suíça. incrível. Experiência, eu acho que essa é a palavra que mais me vem na cabeça quando eu lembro da Suíça, porque são É, detalhes, não é só uma viagem, é uma experiência, na verdade. experiência de criar experiências. É, Isso também que é preciso, né? Eu falei da hotelaria, né? Desse sim, legado, da sim. história. Por causa disso, a gente tem essa experiência de criar experiências, né? É, A gente sabe o que a pessoa está procurando e claro que a gente tem uma equipe em Zurique que tá focado só nesse segmento de casamento, wedding, lua de mel e a gente tenta criar ofertas ligadas a isso. Então, a pessoa que vai para a Suíça, ela pode achar informações muito fácil é. sobre isso. Se vai no Tourist Office, né, no escritório de turismo local, eles têm um panfleto que vai compilar, né, ou consolidar todas essas informações. É tudo bem organizado na Suíça. Sim, Então, tudo que você funciona, precisa de informações você acha, você não tem acha? problema. No É, nosso site, Instagram, ou lá mesmo na Suíça, você vai achar o jeito de o que sim, você quer fazer, você vai procurar. sim. Lua de mel, a gente tem muitos casais brasileiros indo para a É, Suíça, porque é um país porque, romântico, ele porque tem um... já é assim na mente das pessoas. Isso, é. É claro que nunca vai ser comparado com Paris, que Claro, claro. é outra oferta. Mas a Suíça romântica, autêntica natureza, isso a gente usa muito Olha, para desconectar o casal da vida que legal, do que dia a dia legal. dele Então, aqui. olha, quem tá aí, casais, namorados, noivos, marido, mulher, vale a pena pensar aí num roteiro romântico na Suíça. É. Agora, se você fosse listar 3 coisas imperdíveis para fazer, qual que seriam? 3 coisas, Três hein? coisas na 3 Suíça. coisas. Deixa eu pensar. Olha que é a dica direto de um cônsul da É, Suíça que eu trouxe aqui mas para vocês. mais uma vez, eu não posso assim direcionar assim nomes, Sim, mas eu acho que o trem panorâmico seria um, com certeza, tá. porque não tem outro país que ofereça isso dessa forma.
A fábrica de chocolate Isso é tem várias interessante. na Isso é Suíça. Tem o interessante. Zurique, da Lindt, tem em Braux, da Cailler, da Nestlé. Isso é uma experiência única, eu acho. E eu ia dizer, talvez, uma fábrica de relógio, Hum, porque, ligado ao que a gente falou antes, né? Porque hoje você tem a possibilidade de montar seu relógio, eu achei muito próprio legal. relógio. Já estou quase montando o meu já. Tem Adorei. programa de um dia Que inteiro, você vai legal. aprender como fazer e você sai com seu relógio Olha, na mão, personalizado personalizado, 100%. único. Uma experiência que nem a gente está falando. Por isso que Exato. eu te falo, é o país das experiências, É. né? Que interessante. E tem Então, o vinho também, só que eu acho que você vai ah, me perguntar, o né? vinho, o vinho está até aqui. É, Fala um pouco dos vinhos, eu até já vou antecipar essa pergunta. Fala um pouco do vinho suíço, que a gente não ouve. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto acesso. não tem acesso nenhum, na verdade. Engraçado, né? Não se vende no Não se Brasil. vende. E fala um pouquinho do vinho suíço. O vinho suíço, ele é um produto, assim, muito importante na cultura suíça. A gente produz muito vinho. Tem 6 regiões vinícolas na Suíça. E tem uma produção muito alta de vinho, só que o suíço bebe tudo, né? Por isso que não se exporta muito, porque acho que O suíço bebe. 95% da produção É é consumida interno. doméstica. E 5% é exportado. Só que Brasil é difícil importar Sim, vinho, você sabe, eu sim, não tenho que sim. explicar por quê, né? As taxas altas e tudo Exato. mais. Então a gente não está conseguindo importar ainda, mas estamos trabalhando. Temos que tomar Porque vinho. eu acho que esse produto ele é uma janela muito importante de promoção para nós, Sim, sim, sim. porque mostra a qualidade de fazer vinho, é um vinho bem diferente, porque são uvas da Suíça, né? Sim, sim. Por exemplo, o Chasselas, que fica no lado do Lago de Genebra, é, uma, é um lugar encantador para visitar primeiro, né? E daí você experimenta esse vinho que é bem suave, bem leve, que combina muito bem com peixe, com frutas de mar, com a comida brasileira, na verdade. Ah, E a gente tenta promover esse vinho nos nossos eventos. A gente sempre serve vinho suíço aqui, porque tem sim. um container que vem, e a gente faz muitos eventos com vinho suíço. Olha, que E a gente bom. tem sommeliers especializados com vinho suíço, que a Olha, gente tem parceria, e convidar eles para explicar um pouquinho do vinho suíço, das sim. uvas. E Agora já queremos vinho suíço aqui no Brasil. visitar a Suíça com esse tema do vinho, eu acho Sim, interessante, porque você vai ver todas as regiões da Suíça no mesmo tempo, e você tem essa experiência gastronômica, né? sim, sim. Excelente, não é mesmo? Fora o fundi, que é uma outra coisa, acompanhada de um belo vinho. Pronto, não precisa de Pois mais é, nada, tá? vinho branco com fondue, né? Nossa, Cuidado, pessoal, maravilhoso, hein? não vai tomar vinho Não tinto, é? né? Olha lá, hein? Não é vinho É, tinto, hein? essa É aqui, vinho essa branco. não é autorizada na Suíça. Não, não pode. Não vai dar fora. Não vai. Ai, toda semana nós temos o Comunidade da BAC. Comunidade da BAC, você coloca a sua pergunta ali na caixinha do meu Instagram, Aline Bach, para o meu convidado da semana. E vocês perguntaram muita coisa. Vocês estão querendo viajar para a Suíça, que eu sei. Choveu. Tenho várias perguntas aqui para o Fabian. Fabian, me perguntaram, a Júlia perguntou se tem programa de intercâmbio para adolescentes. Tem. Inclusive na Suíça é muito conhecida para os summer camps, né? Uhum, Camps de verão. Então a gente tem muitas escolas exclusivas para fazer intercâmbios. A Suíça é número 1 para os brasileiros, na verdade. olha, Tem até uma pessoa aqui que toma conta de promover isso. Não é na nossa equipe, é uma outra empresa, mas tem muitos brasileiros que mandam os filhos para até o ano inteiro, né, e alternar, ou só verão, uma, duas, sim. 3 semanas. E lá tem programas exclusivos para os brasileiros. Tem escolas que são um pouco mais famosas para os brasileiros que outras, mas é um comfort zone, é zona de conforto para os brasileiros, porque tem outras crianças brasileiras ao mesmo tempo. Ah, perfeito. E fora a questão da segurança, É, como mãe, a gente fica, às vezes, e como é um lugar muito seguro, exato. a mãe já fica mais tranquila, o pai Swiss também. Learning se chama a empresa. Swiss Learning. Vai lá ver na internet, entra em contato com eles, eles têm todas as As informações. informações, perfeito. Júnior perguntou, para uma viagem romântica na Suíça, o que recomendaria? Bom, acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Mas
hotel boutique, pequeno, viajar de trem, com certeza, e combinar um pouco de montanha e cidade. Acho que seria perfeito. Vai ser Roteiro perfeito. bem geral. Paula perguntou quais os melhores restaurantes para comer um ótimo fondue. Isso me interessa também, deixa eu anotar aqui. Bom, cada cidade Quando tem... eu for para a Suíça, eu quero. Cada cidade tem um, né? Mas eu acho que me escreve no meu Instagram, que eu passo o nome, né? Dependendo onde você está na Suíça, assim, em Genebra tem Bain de Paquis, que é famoso para fondue. A meca da fondue, na verdade, a capital da fondue, a região mais famosa é Friburgo, né? Ah, tá. Friburgo tem... Todos os restaurantes servem fondue de qualidade. Não tem um melhor do que outro. Então, se você quer uma fondue boa, vai para Friburgo, o Gruyère, né? E lá todo restaurante que você vai experimentar vai ser fondue boa. Nossa Ou Senhora. na minha casa aqui, a melhor do Brasil. Lá tem também? Aqui eu tenho. Então tá mais perto aqui. Eu trago da Suíça. Com certeza, com certeza. E vamos lá. A Milena perguntou qual a melhor época do ano para ir. Bom, eu falei também que depende do que você está procurando. Parece o inverno, experiência romântica de neve, né? Mesmo sem esquiar, acho que tem uma mágica incrível do inverno suíço. E no verão, se você quer uma Suíça mais viva, né? Com uma energia boa, eu acho bom escolher o verão. Sim. Na verdade. Quente, né? 30 graus. É gostoso. É gostoso. Tiago perguntou qual estação de esqui recomenda. Bom, mais uma vez, depende se você tem filhos, sem criança, com criança ou não, se você esquia bem, se você não esquia bem, depende disso também. Se você esquia muito bem, eu recomendaria muito Verbier ou Zermatt, na verdade. Eu acho muito legal. Se você está aprendendo a esquiar, estação com St. Moritz é boa. Tem várias estações pequenas também, que é no Valais, que é uma região de esqui muito boa, que dá para ir. E com criança tem Lax, tem Gstaad, que eu recomendaria. Que legal. Fernanda perguntou como escolher um bom queijo. Mais uma vez, tem mais de 500 tipos de queijo na Suíça, né? Então é difícil. Tem um tipo da família, que nem queijo Minas. Tipo o Gruyère, eu acho que o Gruyère é o ícone, né? O rei do queijo na Suíça. E mesmo no supermercado, bem simples, você vai lá, qualquer Gruyère que você vai achar na Suíça é maravilhoso. Então, Gruyère com certeza. O raclette. Queijo raclette, nossa, também é legal. É verdade, para cozinhar em casa, mesmo na panela, Maravilhoso. não precisa da máquina. Sim, Na sim. panela, inclusive hoje à noite vou fazer na minha casa. Olha só. Um queijo raclette incrível. Olha só. Eduardo perguntou, fale um pouco sobre os vinhos. Qual recomenda? Então, o Chasselas, que eu falei antes, vinho branco muito bom. No tinto, eu recomendaria o Merlot do Ticino, que é a região da Itália. Sim. Que se dá muito bem com o gosto brasileiro. Um pouco mais encorpado. Vocês estão anotando, né, gente? O Merlot do Ticino, ele é um vinho muito encorpado, então o brasileiro gosta muito. Que legal. E a Caroline perguntou, vocês fazem eventos aqui no Brasil? De divulgação, né? Fazemos vários eventos, B2B e B2C, para o público final também, de vez em quando. Temos parcerias com Shopping Iguatemi, com Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, por exemplo. Então, a gente faz algumas ações assim, de promoção no Natal, no Dia dos Pais, no Dia dos Namorados. Então, a gente tem vários touch points durante o ano, que a gente faz eventos para o público final. E está tudo anotado no nosso Instagram ou no nosso site. Então, vocês têm que acompanhar o Instagram, tanto do Fabian quanto do My Switzerland BR, que lá tem todas as informações para você ficar bem por dentro. Eu tenho certeza que vocês ficaram com vontade de ir para a Suíça. Eu já estou de malas prontas, Fabian, quando que eu vou aqui, ó. A gente falou tanto da Suíça que dá vontade de conhecer. Fabian, toda semana a gente tem
aqui no Pode Dar Baque, o momento like. Hum. E o que seria esse momento like? O que você dá like para sua vida, na sua vida? Fala pra gente. A minha razão de ser é minha família. O meu like é família. Porque se eu estou bem em casa, feliz, eu estou bem no meu trabalho. E não é vice-versa. Para mim, a minha base emocional, base como ser humano é a minha família. E é o like principal. Ai, que legal. E eu quero concluir perguntando qual é o seu propósito de vida? Propósito de vida, é, bom, tem muitos, tem vários, mas o propósito profissional, acho que eu já falei, né, do meu sonho de abrir meu país para o mundo. Esse aqui é o propósito principal. Isso aqui é a base de tudo o que eu faço. Mas também o propósito de diplomata é sempre tentar fazer o melhor para fazer uma diferença no mundo. Hum. Como diplomata, eu quero criar paz, né? No que eu posso fazer. Eu sei que como única pessoa eu não posso fazer tudo, mas tudo que eu posso assim impactar, melhorar a vida de alguém ou ajudar alguém, eu sempre tento fazer meu melhor para ajudar as pessoas. Muito legal. Nossa, eu estou encantada. Só queria te agradecer. Nosso tempo voou. Foi uma conversa Pois super é. gostosa, uma Obrigado. verdadeira viagem. Viajamos para a Suíça juntos. Muito obrigado. E muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. E que trabalho bonito que você tem. Você está fazendo muito bem o seu trabalho. Eu queria até te parabenizar por tudo que você tem feito. E é uma honra para mim estar aqui com você. E se vocês quiserem conhecer mais, @MySwitzerlandBR e @ClercFabian. Eu falei Clerc, mas é Claire. Mas é só para vocês Para escreverem você. certo no Instagram, tá? Muito obrigada, Obrigado. Foi um Fabian. prazer. Que Obrigado. prazer.